Amados, eu quero dizer para vocês que o nosso estudo desta noite é um estudo que vem falar grandemente aos nossos corações, é um estudo que vem nos ensinar, porque muitas das vezes nós precisamos aprender do que eu vou falar aqui esta noite. Nós vamos falar esta noite sobre ressentimento, sobre mágoas, rancores, indisposição com o seu irmão. E isso tem acontecido no meio do povo de Deus. E a nossa igreja, o nosso ministério não é diferente. Muitos irmãos têm se disposto com outros irmãos. Pega essa criança para ficar calada aí. Tem se indisposto com outros irmãos por qualquer coisinha, por qualquer coisas mínimas. Amados, vocês ainda não aprenderam a perdoar? Porque nós temos que aprender a perdoar. Se você não perdoar, você não será perdoado. É muito simples, é muito fácil isso. Nós temos que entender o que o Senhor fala aos nossos corações, o que Ele nos ensina. Essa época de Natal é bom para nós. Você vai ver, vai assistir alguns filmes de Jesus, o nascimento de Jesus, qual foi o ministério de Jesus, a trajetória de Jesus, e você vai entender o que passou, o que aconteceu com o Santo dos Santos. Amados, não é fácil. Não é fácil. Veja vocês, eu assisti já por dezenas de vezes esses filmes, e essa semana eu assisti várias vezes já. E aqui ali, algumas coisas eles mexem, algumas coisas eles alteram, mas nem tudo é alterado. Existe uma certa verdade naquilo que eles estão falando e ensinando ali. Então nós temos que entender e aprender que nós tiramos algum proveito de tudo aquilo que nos é ensinado através do filme. Tem algumas coisas que eles exageram, mas nós temos sabedoria dentro da Bíblia para separarmos aquilo que não nos ensina, aquilo que não traz edificação para nós. Mas ali é muito sério, é um ensino muito sério. Por isso hoje nós vamos falar para que o homem aprenda. Eu estou falando dos filmes para você entender quanto Jesus Cristo de Nazaré era humilde, manso e tinha um coração aquebrantado. Em momento nenhum você viu ele revidar com ódio, com rancor. Tudo que ele fazia com amor. Eram palavras que ele podia não só testificar e provar o que ele estava falando, porque as escrituras assim falavam. Muito bem, nós sabemos que o Senhor morreu por nossos pecados para reconciliar-nos com o Pai, para reconciliar a minha vida e a sua vida, ou toda a humanidade, com Deus. Amados, e não é somente isso não, mas nós também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nós alcançamos a reconciliação, chamado Ministério da Reconciliação. Isso foi dado por Jesus Cristo de Nazaré. Senão nós ainda estávamos destituídos da graça de Deus. Nós estaríamos fora da graça de Deus, irmãos.
Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho para isso, e Ele cumpriu, Ele cumpriu os ensinamentos do Pai de uma forma perfeita. Ele não deixou de fazer nada que o Pai o mandou fazer. Então veja você, quando nós falamos de reconciliação, nós entendemos que o nosso coração deve encher-se de gozo ao pensar que o nosso Senhor morreu para que recebêssemos, veja você, o perdão, até aqueles que teríamos vergonha em mencioná-los. Mas nós recebemos o perdão através de Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, por que então você não perdoa o seu irmão? Você pode falar para mim, dizer, não, mas eu já perdoei o meu irmão. Mas será que você perdoou mesmo? Porque quando você vê o seu irmão, o seu coração acelera, bate mais forte, você perde a linha, você perde o jeito. Se você puder, você desvia dele. Tem irmão que parte para cima para a agressão. Que perdão é esse? Amado, nós não somos diferentes, não. Nós ainda não somos santos, não. Nós somos pecadores. E não é só os mais humildes, não. Todos nós somos pecadores. Independente de posição, independente de clero ou raça, não importa. Nós somos pecadores. Muito bem. Mas pensa você que se Jesus fez tal obra por nós, não deveríamos nós perdoar aos outros? Não deveríamos nós aceitar aos outros como são? Ou você quer que ele seja do jeito que você quer? É dentro da sua visão. É você que determina como ele vai ser. Não. O Senhor diz que nós temos que aceitar aos nossos irmãos do jeito que eles são. Porque o homem não tem poder para provocar mudança no seu irmão. Quem faz essa mudança chama Espírito Santo de Deus. Ele sim, ele muda o coração do homem. Ele tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne. Esta é a verdade. Então, amados, comecem a meditar. Se você ainda não perdoou o seu irmão, o seu parente, sua mãe, seu pai, seu filho, tem muita gente presa a isso aí. Tem muitos irmãos dentro da igreja que não recebem a sua bênção porque verdadeiramente ele não perdoou. Se você não perdoar, você não receberá o seu milagre, a sua bênção. Então você tem que abrir o seu coração e deixar o Senhor trabalhar nele, para que você possa mudar. Veja você, eu vou distribuir algumas referências. Vamos começar aqui pela frente com a irmã Miriam. Mateus 18, versículo 32 e 33. Irmão Robson, vamos ver aqui, Lucas 6, 37. Vamos começar pelo início da fila. Romanos, para a irmã diaconisa Maria Berilda. Romanos 12, 18. Irmã Maria dos Anjos. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Irmã Maiara. Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. A irmã Cleidiane.
Analiane, eu acho que não vou esquecer mais não. Perdão pela vergonha que eu passei, mas é assim. Muito bem. Analiane, Mateus 5, versículo 23 e 24. Vamos voltar ali na outra irmã ali, que eu também não me lembro. Beatriz. Beatriz é irmã do irmão Renato. Muito bem. Muito bem. 1 de João 5, 16. É só essa referência, viu, irmãos? Os demais irmãos, por favor, acompanhem na sua Bíblia ou com a sua Bíblia. Amados, nós entendemos e vamos relembrar cada um, porque eu acho que cada um de vocês conhece aquela parábola do credor incompassível. Pode todos não conhecerem, mas a maioria conhece. Leia para nós Mateus 18, do versículo 32 e 33. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Amém. Amado, eu já falei sobre essa referência aqui, sobre o credor incompassivo. Eu já falei algumas vezes. Já falei mais. Eu já disse para vocês o que tinha acontecido. Aquele homem verdadeiramente, ele não deveria ser compassivo. Ele não deveria ter um coração, misericordioso. Se muito maior foi a dívida que o seu Senhor lhe perdoou, por que ele não pôde perdoar o seu servo menor do que ele? Ele deveria se julgar o melhor. Ele deveria achar que era o tal, era muita autoridade. Mas biblicamente aquele moço não se deu bem. Aquele moço foi amordaçado, foi amarrado e foi lançado do lado de fora. Então, amados, por que eu estou falando isso? É para que você tire de dentro do teu coração todo e qualquer ressentimento. Não importa se você provocou esse ressentimento ou não provocou esse ressentimento. Não importa, isso não interessa. Interessa que você tire de dentro de você e observe as ordenanças do Pai, os mandamentos os quais a Bíblia nos ensina. Não deixe para amanhã. A Bíblia nos ensina que é bom que você não deixe que o sol se ponha. Antes do sol se pôr, você vai até a pessoa e peça perdão. Mas pastor, ela não vai me perdoar. Eu também não fiz nada. Não importa. Não importa se você não fez nada, mas você encontra-se com ressentimento, encontra-se magoado. Vai a pessoa, peça perdão. Não interessa se ela vai te perdoar ou não vai te perdoar. O teu papel é ir ao irmão e pedir perdão. Me perdoa, meu irmão. Aí você fala, mas só os nossos irmãos? Nós entendemos irmãos é em Cristo? Não! Qualquer pessoa que você provocou ou foi provocado. Não importa. O que importa é você descer a casa do oleiro. É você descer em humildade e mansidão. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer nós com um coração aquebrantado. É isso que Deus quer de nós. Muito bem. Nós podemos extrair algumas lições desta parábola, que é a parábola do credor incompassível. É fácil. Eu quero dizer para vocês que as 3 coisas que nós podemos absorver e aprender é o seguinte: o que não perdoa é egoísta,
Isso é verdadeiro, nós sabemos disso. Porque recebe o perdão de Deus, porém não está disposto a perdoar. Amado, você recebeu o perdão de Deus? Jesus morreu para te salvar. Por que você não pode perdoar o seu irmão? Essa é uma das atenuantes. Veja você, a segunda é: o que não perdoa exige dos demais perfeição que ele mesmo não tem. Se você observar, essa passagem é tão perfeita que normalmente quando as pessoas não perdoam, são egoístas, eles querem que os outros sejam perfeitos, mas eles não são perfeitos. É como eram os fariseus naquela época. Eles ensinavam para o povo, mas eles não praticavam o que eles ensinavam, mas queriam que o povo obedecesse. Se você ler Bíblia, você vai entender. Então é a mesma coisa. O terceiro item diz: o que não perdoa será julgado por Deus com a mesma vara com a qual está medido aos demais. Quer dizer, você será medido. E nós temos ensinado isso. Então, amado, vai pensando, vai raciocinando, vai fazendo uma retrospectiva da sua vida e vai pensando aonde você se sentiu ressentido, ou aonde você deixou alguém ressentido contigo, alguém magoado, amargurado, com o coração fechado, porque talvez o irmão gosta do outro irmão, mas para não ofender, ele se fecha, ele guarda para ele. Então vamos ver aonde isso aconteceu em nossas vidas. Volte, se perdoe e perdoa, porque o Senhor te perdoou. Muito bem. Muitas das vezes, olha os sinais de uma pessoa que não perdoa. É fácil você conhecer. Se nós olharmos para as pessoas, nós vamos entender o porquê ele não perdoa. Ele deixa transparecer com uma certa facilidade. Muitas das vezes ele deseja, o desejo que ele tem de fazer justiça com as próprias mãos. Esse é um dos grandes sinais, é aquele que não perdoa. Ele acha que ele é muito perfeito. E se o outro fez um mal para ele, tem que pagar. E aí ele vai procurar fazer justiça com as próprias mãos. É errado. Você não foi chamado para ser juiz. Você não foi chamado para julgar. Pelo contrário, você tem que aguardar o grande dia. E esse grande dia, todo joelho dobrará na presença do Deus Altíssimo e toda língua confessará. Isso aí, independente de querer ou não. Não importa se você quer ou se você não quer. Você será julgado de qualquer maneira. Sabe? Você se apresentará a Deus. Então, só para você entender o quanto é bom a gente entender a palavra santa do Senhor. Mas aquele que não perdoa, guarda ressentimento, guarda rancor em seu coração, ele sofre e normalmente ele sente uma angústia profunda. Ele está sempre angustiado, ele está sempre sentindo lá no seu coração aquela coisa ruim. Isso é normal. Ele, normalmente, nós evangélicos, o homem quando não perdoa, quando ele tem rancor e ressentimento, o primeiro passo é ter dificuldade para orar. Ele não consegue orar. Ele ora, mas ele ora aquela oraçãozinha pequena ali, pouquinho tempo. Ele não consegue receber do Senhor. É muito sério. O homem também tem um espírito de atitude de irritação fácil, que ele se irrita com facilidade. Isso são pessoas, que você pode conhecer com facilidade. Nós conhecemos todos os nossos irmãos.
Nós conhecemos um por um. E nós podemos dizer e saber quem perdoa e quem não perdoa. Quem tem um coração manso e quem não tem. Quem é rancoroso e quem não é rancoroso. Nós sabemos, amados. Então vejam vocês. Mas vamos entender quais são as consequências de não perdoar. Olha, preste atenção. Quais são as consequências de não perdoar? Deus não o perdoa. Começa por aí. É o primeiro passo. Quando você não perdoa, Deus também não te perdoa, não. Não vem você pensar que Deus... mas Deus é misericordioso. É sim. Deus é misericordioso. Mas se você não perdoar, Deus também não te perdoa, não. É verdade. Leia para nós Lucas 6,37, por favor. Aleluia. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Amém? Não precisa de muita coisa para nós entendermos o que é que o Senhor quer falar e fala aos nossos corações. Não julgueis e não sereis julgados. É fácil. Não condeneis e sereis condenados. Soltai, soltai-vos. Quer dizer, você não ficará preso. Entendendo, você não será condenado. É fácil. Pegue a bênção, irmão, ainda dentro desse item das consequências do não perdoar. Leia para nós Romanos 12, 18. Você pega a sua bênção, viu? Vai pensando. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amém. 12, 18? Amém. É isso mesmo? Aqui na minha versão diz, mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. É a nossa versão diferente. Né? Sim, mas vocês entendeu? Nós não podemos perder a nossa bênção. Então, resultado, perdoa ao seu irmão, porque é isso que nós temos que fazer. Perdoar, perdoar e perdoar. Muito bem. Ainda dentro desse item, nós não podemos dar lugar ao diabo. Então veja você, leia para mim Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Amém? Você vê que a Bíblia nos alerta. A Bíblia fala para nós: irais, o Senhor diz, e não pequeis. Por que o Senhor nos alerta? Porque quando o homem se ira, ele não tem um autocontrole, e aí ele peca. Porque, como diz no dito popular, ele solta os cachorros. E não está preocupado com as consequências, porque ele esquece o tamanho das consequências. Por isso o Senhor nos alerta e nos adverte: irai-vos e não pequeis. Não põe o sol sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Amado, quando nós, servos do Deus Altíssimo, lemos e entendemos, pedimos o discernimento do Senhor, nós não deixamos isso acontecer em nossas vidas. Não. Nós tratamos com essa situação biblicamente. Por quê? Porque mesmo irado, você vai lembrar do que você aprendeu. E se você lembrar do que você aprendeu, com certeza você vai aplicar esse aprendizado naquele momento. E em contrapartida, você não vai pecar.
E é isso que nós temos que fazer. Ainda dentro do item que diz assim: que fazer quando alguém tem problemas? Amado, é uma pergunta que é feita a nós evangélicos, a nós servos. Você quer ver, para nós entendermos o que quer dizer a palavra, que a Bíblia nos ensina? Leia Mateus 5, 23 e 24, por favor. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrareis de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante ao altar tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, fazer a tua oferta. Amém? Você está vendo como é simples? Deus nos orienta de todas as formas, porque primeiro existe a pergunta: que fazer quando alguém tem problemas? Está falando para nós evangélicos, nós que vamos para a igreja, nós somos a igreja de Jesus. Então ele nos orienta com a clareza muito grande. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha, está nos alertando. Se você lembrou, não deixa a sua oferta no altar, diz no pé do altar. A Bíblia nos ensina assim: vá ao teu irmão, volte aonde está o teu irmão, reconcilia-te com ele, e depois você volta e vem e dê a tua oferta. Mas isso serve não é só para a oferta, isso serve para o dízimo, isso serve para as ofertas alçadas, que é feita com um propósito. Você quer ser abençoado? Tem que ser assim, irmão. Não existe outro meio nem outra forma. Esta é o caminho e esta é a forma. Mas nós entendemos que devemos ir até Ele. O que quer dizer devemos ir até Ele? A palavra nos ensina que ainda que não tenhamos feito nada, não podemos deixar o irmão sofrendo com a amargura ou ressentimento. Devemos dizer-lhes que o notamos diferente e esgotar todos os recursos para resolver nossa situação com essa pessoa e conseguir estar em paz com ela. É aquilo que nós falamos no início. Pastor, mas eu não fiz nada. Por que eu devo ir lá e pedir perdão? Mas a Bíblia está nos ensinando que mesmo que isso aconteça em sua vida, não importa. Seja sábio, seja manso, seja humilde. Vai lá, peça perdão ao teu irmão, fique em paz com o teu irmão. Por quê e para quê? Para que você também tenha paz com o seu Criador. É fácil, não é difícil de entender. Mas ainda existe uma pergunta que diz assim: o que devo fazer quando sei que um irmão tem algo contra outro? Olha, já é outra história. Porque você, como servo, você também tem que ser mediador. Você, como servo, você tem que ser pacificador. Verdade. Se você sabe que dois irmãos estão em atrito, você, como servo, resolva esta situação. Vá até eles e faça com que eles reconciliem. Promova a amizade, promova o amor entre irmãos. Aleluia. É isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. Mas aí, veja você, existe uma pergunta também que fala assim: devo tratar dentro das minhas possibilidades para que haja paz entre os dois? É verdade? É dentro da possibilidade de cada um. Não é uma coisa forçada, é uma coisa que você age com o coração ou pelo coração.
Leia para nós 1 de João 5,16, por favor. Bem rapidinho. Por isso os judeus começaram a perguntar a Jesus por que ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém, amém. Graças a Deus. Como Deus é lindo. Como Deus é bom. Como Deus nos dá uma sabedoria para nós entendermos o que é que Ele quer falar. Tá? A minha versão diz um pouquinho diferente. A minha versão, 1 de João 5,16, diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, a pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Quer dizer, aquele pecado que ele cometeu, um pecado que leva à morte, tá? Deus não está mandando que você ore por ele. Deus está mandando você orar por aquele que pecou, tá? Cometeu aquele deslizes, tá? Mas para um pecado que não leve à morte. Fala de morte espiritual, irmão. Porque quando você pega para a morte, que há a morte espiritual, você pecou. Você morre espiritualmente. Daí para frente é você e Deus. Cabe a Deus te dar uma nova vida ou não, mas nós não sabemos. Não cabe a nós fazermos isso ou entendermos de outra forma. Mas diz o Senhor assim. Diz o Senhor para nós. E a nossa responsabilidade é de orar. De orar pelos que vivem em amargura e falta de compaixão ou de perdão. Essa é a nossa obrigação. É nós fazermos, orarmos e clamarmos a Deus para que Deus venha entender. Como libertar-nos da falta de perdão? Estamos encerrando, viu, irmãos? Essa está já na última parte. Mas é muito importante que você atente para o que a palavra está falando. Como libertar-nos da falta de perdão? Essa falta é para aquele homem, aquele ser humano, aquele irmãozinho que tem um coração endurecido, tem um coração duro, tem dificuldade de perdoar, mas esquece ele que ele já foi perdoado pelo Senhor. Então ele tem que verdadeiramente abrir o coração e perdoar. Esse é o papel do crente, do evangelho, do seguidor de Jesus Cristo. Então veja você, nós temos aqui 3 itens que falam sobre o libertar dessa falta de perdão, que é o coração de pedra, é o coração duro. Reconhecendo o nosso pecado diante de Deus. Esse é o primeiro passo. Porque quando você reconhece que você pecou, fica mais fácil de você pedir perdão, tá, irmãos? Fica mais fácil de você perdoar. Mas para isso você precisa de reconhecer que você pecou. Não é você pecar e estou nem aí. Não pequei. E continua afirmando, eu não pequei. Todo mundo sabe que você pecou. Mas você não admite que você pecou. Então o primeiro passo é reconhecer, é arrepender-se do seu pecado. O segundo item diz pedir a Deus que nos ajude com o seu amor a perdoar. Porque nós de nós mesmos, nós não podemos nada, irmãos. Nós de nós mesmos não podemos nada. Nós dependemos de Deus, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Nunca se esqueça disso. Se você não conseguiu ainda ser dependente do Senhor, comece a buscar essa dependência e seja dependente do Senhor. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus tratar contigo. Terceiro item diz, falar com a pessoa com toda a franqueza, com espírito humilde e reconciliador. Muitas das vezes você vai até o irmão pedir perdão, mas você chega com tanta arrogância que quando você fala,
você incita a ira do irmão. Aí é capaz do irmão até te xingar. E não é isso. O Senhor disse que nós temos que ir com humildade, com mansidão, um coração aberto, tá? Um coração aberto para reconciliar, pedir perdão ao irmão. Amém, igreja? Amém. Então nós entendemos, para concluir, que nós devemos perdoar, porque nós já fomos perdoados lá no Calvário. É verdade. Jesus morreu, levou todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Por que nós não perdoamos aos nossos irmãos? Medite nisso, pense nisso, busque no Senhor se você tem dificuldade de perdoar. Não fique com isso dentro de você, não. Se liberte e perdoa em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?